Olá, queridos amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Que alegria poder ter esse tempo precioso aqui. Eu quero trazer e compartilhar uma palavra que eu creio que o Senhor vai falar com cada um de nós de um modo profundo e edificador. Vou orar. Querido Deus, amado Pai, muito obrigada por cada irmão e irmã que nesse momento está conectado aqui contigo. Obrigada pela tua promessa que diz que onde estiver 2 ou mais reunidos na tua presença, ali tu está. E Pai, eu quero me colocar à tua disposição para que o teu Santo Espírito flua e fale através dos meus lábios, para que venha trazer edificação e venha abençoar a vida de cada um dos meus irmãos. Eu oro assim e te agradeço por esse tempo e consagro esse tempo. E leva-te cativa as nossas mentes nessa hora, para que todas as vozes sejam ensurdecidas e que somente a tua voz agora, nesse momento, seja ouvida. Em nome de Jesus. Amém. Amados, então, a gente vive num momento de mundo, onde se fala tanto sobre ansiedade, crise de ansiedade, essa palavra, e que a Bíblia também fala muito. E eu me lembrei muito de 1 Pedro 5,7. E algo que o Senhor tem falado muito no meu coração, do quanto nós precisamos entender que a palavra de Deus, ela não é um livro qualquer. Temos muitos livros bons por aí, mas se eu e você passarmos o tempo todo aqui lendo essa palavra que se renova, que ministra de forma profunda e perfeita, o Senhor, Ele fala que Ele nos torna tão sábios, mais sábios do que os nossos próprios mestres. Então, amados, essa palavra ela é viva e ela ministra de forma tão profunda porque ela não é uma palavra, é o Espírito que conduziu alguém para escrevê-la, que testifica o Espírito que habita dentro de você e de mim, que é o Espírito Santo, nosso amigo ajudador. Por isso que Jesus disse, é necessário que eu vá para que o Espírito venha e more em vocês e habite em vocês. Então, no livro de 1 Pedro 5,7, Pedro fala algo muito especial. Lancem sobre ele muito importante, é toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. A gente precisa ler e refletir. Se o Senhor está dizendo que eu preciso lançar para ele toda a ansiedade, é quando a gente lança, a gente entrega, a gente descansa, a gente recebe paz e a gente crê que aquele que a gente está entregando, ele vai fazer o melhor. E eu não fico pegando de volta. Então nós precisamos o quê? Confiar em Deus. Porque Ele diz assim, porque Ele tem cuidado de vocês. Vamos parar para pensar quantas coisas você já experimentou até aqui. De livramentos que você viu, não é nem os que nós não vemos, mas o que você viu. Quantas coisas o Senhor já te livrou? De quantos lugares o Senhor já te livrou? De quantas coisas o Senhor já te curou e te libertou? Quantas coisas o Senhor já fez de milagres na tua vida que tu já experimentou? Temos muitos. E é por isso que nós precisamos trazer à memória o que nos dá esperança. E é por isso que nós precisamos nos apoiar a essa palavra e criarmos nessa palavra, que é uma promessa, convicção. Convicção versus fé. Eu preciso ter fé nessa palavra, nessa promessa que o Senhor me deixou. Eu disse versos, mas não é versos, perdão, é igual. Eu preciso ter convicção que é igual à fé. Eu preciso ter uma coisa que eu leio ela e eu me apego a ela. Porque Salomão, ele fala também no livro de Provérbios que nós precisamos escrever nas tábuas do nosso coração. Nós precisamos guardar essas promessas para que nos momentos em que vierem as ansiedades, as preocupações, que vêm roubar a nossa alegria, que vêm nos desestabilizar emocionalmente, que vêm roubar a nossa paz, nós precisamos tomar posse, guardar e declarar. Então vem aquele, como diz as raposinhas na nossa mente, trazendo pensamentos maus, lembranças do passado, pensamentos de culpa, que vai nos desestabilizando para gerar tristeza, para gerar condenação, para gerar
culpa, para gerar ansiedade, para roubar o teu sono, te dar insônia. Então, amados, a gente precisa nessa hora, como Jesus nos ensinou, quando ele estava enfrentando o deserto com o próprio Satanás. Ele o quê? Ele enfrentou usando a espada poderosa que é a palavra. Satanás usava da palavra, mas Jesus vinha com a própria palavra, né? Como ele estava, a primeira artimanha dele foi o quê, né? Sabia que Jesus estava o quê? Com fome. Ele estava em jejum 40 dias. Então ele estava com fome naquele momento. E qual é as bandejas que o inimigo tem te colocado? Qual tem sido a tua necessidade? Porque ele vai te oferecer, né? Vai te ofertar coisas que sejam agradáveis aos teus olhos, ao teu paladar, à tua necessidade. Eu não sei qual é a sua, mas a de Jesus naquele momento era fome. Essa era a necessidade. Ele diz assim: faça essas pedras virarem pão, né? E Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. Então Jesus, ele combateu a primeira forma de Satanás foi isso. Foi usando a tentação do deserto. Qual de repente é a tua tentação nesse momento? O que tu está enfrentando de tentação ou que está roubando a tua paz? Porque Jesus, ele disse: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. A minha paz, a paz que ele dá, o mundo não dá. Então, amados, às vezes nós entregamos a paz porque nós não criamos convicção e fé e confiança dessa promessa na palavra de Deus. Porque se na hora vier a minha ansiedade, o que eu vou fazer? O Senhor me diz: lance sobre mim, né? Sobre ele, a sua ansiedade, porque eu tenho cuidado de vós. Eu posso, na hora, quando vier aquele pensamento de ansiedade, eu vou dizer: não, eu não aceito esse pensamento, eu lanço fora agora, em nome de Jesus, eu vou lançar essa ansiedade para o Senhor, porque eu creio que Ele tem cuidado de mim. É assim que nós temos que fazer, guerrearmos, nos posicionarmos. E Hebreus, ele traz uma palavra muito poderosa que diz lá em Hebreus 12, no capítulo 1 e o versículo, capítulo 12, versículo 1 e o 2 no início ali. Diz assim: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Como é que tu vai exercer a fé? Como é que a gente exerce a fé? Pra gente pensar mesmo. A fé, a gente vai exercer ela a partir do momento que eu sou colocada diante de alguma situação que eu preciso colocá-la em prática, né? A fé, ora, é a certeza das coisas que esperamos, mas que os nossos olhos ainda não estão contemplando, né? Então, pela fé, nós temos ali os exemplos lá, também no livro de Hebreus, né? No capítulo 11, dos heróis da fé. Foram homens e mulheres que pecaram, erraram, caíram, Deus levantou, mas estão ali por quê? Porque eles também precisaram se posicionar na caminhada com o Senhor. Eu e você também precisamos nos posicionar. E qual é hoje o teu posicionamento, o meu posicionamento? Quando nós aceitamos Jesus, abrimos o coração para Ele entrar e deixamos Ele ser o Senhor e o Salvador da nossa vida, o Senhor, Ele começa uma obra linda de dentro para fora. Ele vai nos transformando, Ele vai nos limpando. Ele diz que Ele nos deu vestes novas, Ele colocou colírio nos nossos olhos, Ele nos deu vestes brancas. Ele vai nos transformando de um modo tão amoroso, tão precioso, e a gente não fica o mesmo. E isso vai tornando o quê? Que as pessoas que estão à nossa volta, elas vão vendo em nós o quê? Um testemunho vivo. E aí, o que o Senhor, Ele fala? Nós estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunha, e por estarmos rodeados por essas testemunhas e para que nós possamos viver essa história que o Senhor tem escrito para mim e para a tua vida, porque Ele diz assim lá em Salmo 139, abrindo um parênteses,
que antes que os nossos dias fossem contados aqui na terra, o Senhor já tem todos eles escritos no livro da vida. E ele diz então, como é que eu vou viver essa nova vida com o Senhor? Me posicionando como, Juliana? De que maneira? E ele fala aqui, te livra de tudo o que está te atrapalhando. Livra, ele diz assim, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Então o que está te atrapalhando? Será que são amizades? Será que são maus conselhos? São essas companhias? São mesas que tu tem te sentado? Qual é a área que lá no passado Satanás te escravizava e ele está tentando de novo te escravizar? Qual é o pecado que tu tem que te posicionar como José, que teve que fugir da esposa de Potifar? A mulher queria deitar com ele, ela estava esperando ele já para ter uma relação sexual. E o que ele fez? Ele correu, ele foi embora. E muitas vezes o pecado ele está à porta. Ele está à porta, amados. E o que o Senhor nos diz? Que eu preciso me livrar de tudo o que me atrapalha. Pode ser uma distração, pode ser um entretenimento. Hoje em dia tem tantas séries, a gente começa a ver uma série atrás da outra. Eu particularmente não vejo, tá, queridos? Quando eu vi foi o The Chosen. Mas às vezes isso também pode nos atrapalhar, da gente ter o nosso tempo a sós com o Senhor. Então não nos aproxima, nos afasta, nos distrai, nos dá o entretenimento. E esse entretenimento tem atrapalhado muitos. O tempo com a rede social, o tempo no celular. O trabalho, dependendo do nível que eu estou colocando o trabalho na minha vida, ele pode ser um pecado. O trabalho pode se tornar o meu Deus, o dinheiro pode se tornar o meu Deus. E o que o Senhor ele diz? Então te livra de tudo que está te atrapalhando. É um relacionamento abusivo? É um relacionamento que está difícil? E que de repente tu nem é casado ainda, mas que tu tá aceitando humilhações de repente por áreas tuas que ainda de repente têm feridas abertas? O Senhor tem algo novo para a tua vida. E ele fala aqui, e corra com perseverança a corrida que o Senhor ele tem proposta para ti. Mas mantenha os teus olhos em Jesus, porque Ele é o autor e o consumador da tua fé. É Ele que vai fazer com que tu possa passar por esse tempo olhando para Ele. E é tão lindo porque se a gente pega e abre no livro de Mateus, até eu não tinha deixado aberto, mas me veio agora. Se a gente parar para olhar para o livro de Mateus, quando o Senhor ele diz assim, portanto lhes digo, de repente a questão seja também a preocupação, a ansiedade com uma questão financeira. Ele fala aqui, portanto eu lhes digo, não se preocupem com a comida, né, com a própria vida, quanto ao que comer, beber, ou com o seu próprio corpo, quanto ao que se vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? E aqui é o ponto, amados. Observem as aves dos céus. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora à sua vida? E ele diz assim, se Deus veste a erva do campo, que hoje existe amanhã lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que se correm atrás dessas coisas, pois o Pai Celestial sabe do que vocês precisam. E aí vem o conselho do Senhor, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, porque o amanhã trará suas próprias preocupações, basta a cada dia o seu próprio mal. Então é aqui, queridos. Primeiro, precisamos, quando ele diz, coloquem os olhos fitos em Jesus. Se tu não te lembrar disso nessa hora, olha para os céus. Olha para os céus e vê as aves nos céus. Olha para os céus e vê a grandeza dos céus. Vê a grandeza do Deus que habita na tua vida. Aquele que um dia te aceitou como único Salvador e Senhor. Ele é o Criador de todas as coisas. Tu carrega a presença dele. E ele quer que você busque ele. Que você se apoie nas promessas dele, porque ele te supre de todas as necessidades. Então, do que você precisa se livrar?
É a ansiedade? É a preocupação? É a insegurança? A falta de fé? É a inconstância na caminhada com Jesus? É o orgulho? É as carências? É uma codependência emocional com alguma pessoa? É abrir mão do controle? O que pode ser isso na tua vida hoje? E qual é o pecado que está à porta e você precisa se posicionar? Perguntas que o Senhor faz para ti e faz para mim. E, amados, Deus é tão maravilhoso que Ele deixa na palavra dEle tantas palavras sobre ansiedade, preocupação, mas Ele deixa também tantas promessas para que a gente possa ter paz, a gente possa se posicionar da maneira certa. E Filipenses, e agora eu termino, Filipenses 4, no versículo 6, ele diz: não andem ansiosos por coisa alguma. Deu para entender, não é para andar ansiosos por nada, é por coisa alguma, mas em tudo, em oração e súplicas, e com ação de graças, então um coração agradecido, não é um coração murmurador, apresentem seus pedidos a Deus. E qual é a promessa? Vem agora. E a paz de Deus, que excede todo entendimento humano, guardará o teu coração e a tua mente em Cristo Jesus. Quem não quer ter a paz de Cristo? Essa paz que excede o entendimento humano. Toda a humanidade está buscando por paz. Quanto a gente tem visto das pessoas vivendo ansiedade, crise de ansiedade, síndrome do pânico, depressão, porque as pessoas precisam de paz. E nós temos nessa palavra poderosa a fórmula, o remédio para sermos libertos, para termos paz. E é isso que o Senhor, Ele te diz, e Ele me diz: tu quer ter paz, filha? Tu quer ter paz, filho? Entrega, descansa, ora, suplica, e o Senhor te dará paz. É isso que Ele está dizendo. Entrega em toda a oração e súplica. Mas, meu amado e minha amada, precisamos lembrar que o Senhor não se agrada de uma boca murmuradora, de um coração que só lamuria o tempo todo. Porque isso foi o que o povo lá no passado era para ser 40 dias, eles viveram 40 anos andando, porque era um povo murmurador, estava sempre reclamando, murmurando, um povo ingrato. Isso afasta a gente da presença. Enche teu coração de alegria, de gratidão, e vai te aproximar da presença, e vai encher teu coração de alegria. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento humano, algo que tu não entende, pode estar passando pelo pior cenário, mas uma paz vindo sobrenatural, guardando a tua mente e o teu coração em Cristo, é o que todos necessitam, é o que toda a humanidade está buscando, e aqui está a fórmula para tua e para minha vida. Amém, amados? Vamos orar. Querido Deus, eu quero selar essa conversa no coração, essa palavra no coração de cada irmão e cada irmã que está ouvindo, para que nessa tarde sejam livres da ansiedade, livres do medo, livres, Senhor, de tudo aquilo que estava os paralisando, livres, Pai, de tudo aquilo que estava roubando a paz, que estava roubando a alegria, que estava roubando a estabilidade emocional. Deus, em nome de Jesus, entregamos tudo a Ti, porque Tu tens cuidado de nós. E o Senhor sabe as nossas necessidades e o que nós precisamos para hoje. A Tua palavra diz: basta a cada dia o próprio mal, a cada dia o próprio mal. Então, obrigada pelo hoje, pela graça da vida, pelo dom da vida. E enche o nosso coração sempre, Pai, de gratidão. E que as nossas orações a gente entregue, sem pegar de volta, mas nós entreguemos a Ti, Pai. Porque nós podemos nos apoiar nessa promessa de que o Senhor cuida de nós. Obrigada por isso. Entregamos a Ti e agradecemos por tudo até aqui. E eu abençoo a vida de cada irmão e cada irmã, para que possam viver e desfrutar da paz sobrenatural que só em Cristo nós encontramos. Em nome de Jesus, que o Senhor te abençoe e que a paz do Senhor seja contigo e sobre a tua casa. Deus abençoe. Abraço, amados.